Tá ótimo, então. Então tá ótimo. É que às vezes eu fico muda porque demora pra vocês poderem me responder. Antes, quando eu só assistia treinamento, eu não entendia. Agora que eu dou treinamento, eu entendo porque que a diretora fica com cara de pastel olhando na tela e não consegue falar nada. Fico esperando vocês responderem. Ok? Então, meninas, antes da gente iniciar, vamos fechar os nossos olhos, fazer um minuto de oração para agradecer a Deus o momento da gente estar aqui hoje, todas presentes, todas reunidas em prol de uma causa que é o conhecimento em relação ao nosso negócio, à nossa carreira, tá? Então, Senhor Deus, gostaria de agradecer esse momento de união, mesmo que seja virtualmente, que todas nós estamos aqui em prol do mesmo motivo, que é sempre conhecer mais, trocar informação, trocar opinião, trocar as mais diferentes ideias e discussões acerca do nosso negócio, visando sempre o crescimento baseado na regra de ouro e principalmente na nossa filosofia Mary Kay, que é Deus, família e carreira. Eu espero que todas as palavras hoje que saiam da minha boca instruam as meninas que estão escutando de alguma forma e que sejam benéficas a todas elas. É o que eu agradeço e o que eu peço em nome de Jesus. Amém, meninas? Amém. Então hoje, antes de eu começar a falar sobre o tema, que são os principais erros da nossa carreira Mary Kay, o que eu queria mostrar para vocês, que eu tava louca, né? E a gente não se encontra desde que virou o mês. Então eu queria saber quem foi que já aproveitou e já adquiriu o nosso maravilhoso delineador em gel, que voltou com tudo e voltou para ficar, porque este é o lugar dele, ele não vai sair mais, ele faz parte da linha regular agora, tá? Ele é incrível, meninas. Todas as minhas clientes, já tá até gastinho, ó, todas as minhas clientes que experimentaram, adquiriram. Ele é muito bom, ele é a prova d'água. Não sei se vocês já fizeram o teste, aquele mesmo testezinho que a gente faz com lápis de olho. Faz um risquinho aqui no dorso da mão, depois pega uma gotinha d'água, pinga, esfrega, vocês vão ver que ele não vai manchar, que ele não vai borrar e que ele vai ficar perfeito quando a água bate, tá? Então ele é totalmente à prova d'água, igual o lápis. Só encostar um pouquinho dele do demaquilante e depois a gente consegue tirar tudo. Ele vem com esse pincel aqui, ó, pequenininho, super fofo, né? Que a gente abre, encaixa aqui atrás, então ele fica maior. O pincel aqui, a cerda, não sei se dá pra vocês verem, como diz as meninas, né? Me sentindo a blogueira de maquiagem fazendo isso aqui com a mão, né? Então, se você quiser um traço mais grosso, você pode colocar nessa posição. Se você quiser um traço mais fino, você põe nessa posição. E lá no site da Mary Kay, né, os vídeos, a gente já tem vários tutoriais, tem várias blogueiras, na verdade, ensinando a fazer aquele look gatinho, né, e vários tipos, porque não existe só um tipo de gatinho. Tem um gatinho que é mais puxado, tem um gatinho que você faz em cima só, tem um que emenda embaixo. Então, acho bem legal vocês também aprenderem um pouco sobre as técnicas para estar contribuindo com os clientes de vocês. Principalmente falando da facilidade que é utilizar um delineador em gel, né? A gente também tem um delineador líquido que ele é maravilhoso, mas as iniciantes, elas gostam muito de trabalhar com em gel porque ele é mais fácil, ele não fica tão molhado quanto o líquido, que demora um pouco mais para secar, então ele pode dar uma borrada. O gel, ele desliza mais fácil, então eu acho super, super legal. E um alerta até que a gente já está recebendo é que tá tendo muita saída no site. E a gente sabe que quando tem um lançamento bombástico assim na Mary Kay, a gente tem que garantir os nossos sempre no começo, porque senão a gente pode correr o risco de ficar sem lá no final do mês. E até repor, né, só no próximo mês, a gente também tem uma demora. Um outro produto que foi lançado esse mês que eu queria mostrar, falar muito para vocês, são os novos pós-bronzeadores, né? Esse aqui, não sei se dá para vocês verem muito bem a cor. Esse aqui é o claro, a super claro, né? E esse outro aqui, ele é o médio ao escuro, tá? Esse aqui. Eu não coloquei esse aqui no meu estojo, porque ele não é o tom que eu uso. Então, eu fico trabalhando mais com esse aqui, até para mostrar para minhas clientes que eu atendo mais pessoas com tom mais claro de pele. A maioria das minhas clientes tem um tom mais claro, mas o outro tá ali também para colocar no estojinho. E além disso, eu coloquei aqui embaixo, a gente também teve lançamento do nosso novo pó iluminador.
Só para fazer um parênteses aqui, aquele pó duplo bronzeador, tá, que a gente tem com duas cores mescladas e também o nosso iluminador, os dois estão saindo de linha. Então, até para quem já tem cliente fiel que adora esses pós, vocês comprem para garantir já, porque provavelmente no próximo mês, na próxima virada, né, de mês, a gente já não vai ter esses produtos disponíveis no catálogo, que são substituídos por esses dois pós-bronzeadores, nesses dois tons, e esse novo iluminador, que ele é um tom só, ele é um tom de bege bem clarinho. Então o que ele faz? Ele só dá uma iluminada mesmo, ele não transfere cor, nada. Eu tô apaixonada. E uma outra coisa super legal que a Mary Kay fez é colocar esse estojinho aqui na promoção. Então, esse mês a gente tem o mini estojo compacto na promoção, que é já para ajudar a alavancar as vendas casadinha, né, junto com os nossos pós-bronzeadores. Não só com pó, mas vocês podem falar para as clientes montarem da forma que elas quiserem, né, o estojo. E eu coloco aqui na parte de baixo outro, eu dobro a capacidade do meu, na verdade. Vocês também podem falar isso para elas. Não necessariamente colocar só os pincéis, vocês podem estar dobrando a capacidade do estojo de vocês, tá? A gente também teve lançamento de 4 sombras muito bonitas. Eu não vou abrir para mostrar o tom certinho para vocês, porque acho que não vai nem ficar fiel, né, ao tom. Mas todas elas são, tá vendo? Não dá nem para ver. Elas são extremamente brilhosas, extremamente cintilantes, ficam maravilhosas no look noturno para festa, tá? Só que ela tem que trabalhar bem com o nosso primer de sombras, para poder fazer uma fixação e principalmente para garantir todo esse brilho, toda essa luminosidade, tá? São bem bonitas mesmo. E a gente vai estar fazendo um dos nossos próximos treinamentos, vai ser sobre como pronunciar, na verdade, o nome de alguns produtos, tá? A nossa empresa é uma empresa americana, então se vocês pegarem o catálogo e começarem a observar, todos os nomes de todas as cores, eles são em inglês, tá? E não tem nada mais feio. Meu batom, Flora, meu batom é o fúcsia. Eu passei o fúcsia e em cima eu passei um pouco do red, só para dar uma fechada mais nele, mas é bem pouquinho. Fiz uma misturinha dos dois e ficou esse batom. Ficou bonito, também gostei. E uma coisa importante é a gente saber como pronunciar o nome dessas cores, porque se a gente pega uma cliente top, uma cliente viajada, que ela tem noção da língua americana, da língua inglesa, eu acho que fica feio a gente falar um nome errado, tá? Então, um dos nossos próximos treinamentos vai ser isso mesmo, a gente vai fazer tipo uma aulinha de pronúncia para a gente não cair nos erros, né? Acaba sendo um erro, que é o nosso tema de hoje, de pronúncia mesmo em relação a cores, tá? Eu acho super importante e isso vai mostrar que nós somos experts no nosso negócio, que a gente conhece a fundo e muito mais do que nós somos finas, elegantes e que pelo menos o produto que a gente trabalha, a gente tem que saber pronunciar, tá? Eu já vi diretoras pronunciando errado e é muito constrangedor, é muito feio, principalmente para quando a gente tá falando com uma pessoa que tem noção, né? Então, entrando no nosso assunto de hoje, a gente vai falar sobre os principais erros que podem aparecer na nossa carreira Mary Kay e que a gente não gostaria que eles acontecessem. Então, a gente vai aprender o que a gente tem que fazer para evitar esses erros, tá? E vamos ver aí se vocês se reconhecem em algum desses erros. O primeiro deles é não saber agendar sessões ou não conseguir fazer contatos. Isso aqui é a base do nosso negócio. A gente tem que captar clientes o tempo todo. Chega uma hora que aquela lista de 25 nomes ela vai acabar, que os nossos contatos diretos do Facebook, de família, também vão se esgotar e a gente vai precisar dar uma oxigenação para o nosso negócio através da captação de novos clientes. E isso a gente vai fazer de que forma? A gente vai ter que agendar novas sessões, né? E, consequentemente, a gente vai ter que aprender a fazer novos contatos. Então, na empresa, a gente tem material no Em Sintonia, falando sobre início,
início não, perdão, sobre contato, a gente tem treinamento online, a gente tem os treinamentos que acontecem sempre na reunião de unidade. Então, não é uma desculpa dizer que você não sabe como agendar e nem como fazer os contatos, porque isso sempre está disponível, né? Ou de forma virtual ou de forma presencial na reunião de unidade. E, na verdade, o que na maioria das vezes acontece não é que você não saiba fazer. Você sabe, até na teoria você sabe, mas você fica limitado ao dizer que você não vai conseguir, que você não pode e que você não consegue de jeito nenhum. Que é mais um entrave mental que a gente tem do que dizer que, na verdade, a gente não sabe. Saber a gente sabe, né? A gente só precisa colocar em prática e trabalhar vagarosamente, porque também não adianta você acordar um belo dia de manhã e falar assim, não, hoje eu vou estourar de fazer contato frio. Isso pode até acontecer, se acontecer, maravilha, você vai superar de uma vez só o teu calcanhar de Aquiles. Só que assim, a primeira vez que você for sair, você vai ficar tímida, você vai ter frio na barriga, você vai gaguejar, você vai esperar tanto que a pessoa vai embora. Então, é questão de treinamento. Na Mary Kay, o que acontece? Tem uma palavra que é muito séria na Mary Kay que chama repetição. Repetição a gente aprende, né? E fica craque, fica expert em todos os assuntos, repetindo. Então, em várias reuniões de unidades que vocês forem, em vários guests que vocês forem, em vários treinamentos online que vocês assistirem, provavelmente algum assunto sempre vai voltar, né? Ele sempre vai ser repetitivo, mas isso é o que acontece. A gente precisa repetir, 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 repetir até a gente aprender, né? O próprio exemplo do delineador. Tem gente que morre de medo de fazer delineado porque acha que não consegue, que não vai aprender. Primeira vez vai sair torto, um olho vai sair mais grosso que o outro, você vai tentar fazer um gatinho, um vai ficar aqui em cima, o outro vai ficar aqui embaixo, aí no final você pinta o olho todo de preto que você acha melhor. Mas se você fizer só uma vez e achar que não vai conseguir, realmente você não vai conseguir. Mas se você trabalhar na repetição, vai chegar uma hora que você vai estar fazendo gatinho de olho fechado, né? E o nosso negócio é assim, vai estar fazendo também contato de olho fechado. Então a gente tem que esquecer essas três palavras: eu não posso, eu não vou e eu não consigo. E a gente tem que substituir por três palavras. Essas três palavras ajudam muito, muito, muito no nosso negócio Mary Kay, principalmente para fazer agendamentos e para fazer contatos, que é ajuda, modelo e opinião. Então a gente sempre vai pedir ajuda de uma pessoa, a gente sempre vai sugerir que ela seja uma modelo de uma sessão de maquiagem, de uma sessão de cuidados com a pele, e você sempre vai pedir uma opinião sobre os seus produtos, né? A gente sabe que a venda, ela é consequência. O nosso negócio ele é baseado de venda, né? Eu recebo pelo que eu vendo, as comissões que eu tenho é de acordo com o que eu vendo, mas isso tudo é uma consequência de um bom atendimento, de um bom relacionamento. Então a gente tem que aprender a utilizar mais essas palavras no momento de fazer uma abordagem e no momento de fazer um agendamento. Então, assim, aqui eu vou ler rapidamente, porque é um textinho grande, tá? É um exemplo para vocês fazerem um agendamento já com pessoas que vocês conheçam. Daquela lista de 25 nomes, provavelmente alguma pessoa vocês não conseguiram contactar, ou a sua lista de 25 nomes, no começo ela já se transformou agora numa lista de 50, você fez novos amigos, que você não ofereceu uma sessão. Então, para essas pessoas, vocês podem estar usando esse diálogo. Eu vou ler para vocês, vou tentar ler aqui, porque fui eu que escrevi, de uma maneira mais natural, tá? Porque quando vocês lerem isso aqui junto comigo, vocês podem falar assim, nossa, gente, isso não vai dar certo. Mas foi aquilo que a gente já falou no outro treinamento. Mary Kay é receita de bolo. Não tenta colocar mais uma colher de farinha, não tenta substituir por fubá, porque o bolo vai solar, o bolo vai dar errado. O texto é esse aqui, que foi o texto que foi retirado lá do Guia da Consultora. A gente só dá uma atualizada de uma maneira que eu me sinta mais confortável para falar. Mas é o que a empresa diz que é para fazer, o que a senhora Mary Kay Ash diz que era para fazer e a gente tenta ficar inventando a roda, tá? Então, por exemplo, com uma amiga a gente sempre fala com entusiasmo que a gente sempre tem que ter em Mary Kay, né? Então seria: oi Adriana, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Flávia. Você tá ocupada? Sempre pergunte, meninas, se a pessoa tá ocupada.
Porque às vezes, se ela estiver realmente ocupada, ela pode até falar que não, porque ela é sua amiga e vai querer que você fale, só que ela não vai prestar atenção em nada que você está falando. Daí você vai falar e vai entrar no ouvido e vai sair no outro da pessoa. Então, sempre pergunte para ela se ela está ocupada, se ela tem um minutinho para falar com você, tá? E aí a segunda pergunta que eu coloquei é assim, como vão as crianças? Nunca ligue para uma pessoa e vá direto ao assunto. Sempre pergunte se você sabe que ela viajou, que ela passou um final de semana fora, que é uma data festiva, né? Carnaval, Natal, Ano Novo. Quando você ligar para essa pessoa, pergunta como é que ela passou as férias, pergunta como ela passou o Natal, pergunta como foi o feriado, se ela aproveitou, como estão os filhos, se tinha alguém doente na família que você sabia. Pergunte, demonstre que você se importa com a pessoa. Não é aquilo que a senhora Mary Kay também falava, que é toda pessoa a gente tem que vê-la como se ela tivesse uma placa invisível em volta do pescoço que diga, faça-me sentir importante. Então é isso, as pessoas gostam de duas coisas, de se sentirem importantes e de ouvirem o nome delas. É outra coisa totalmente imprescindível, é vocês gravarem sempre o nome das pessoas que vocês estão contactando, tá? Porque é música, é doce você escutar seu próprio nome. Então, quando você chama a pessoa pelo nome, você já deixa ela mais relaxada e mais receptível, tá? Então, estou te ligando para te contar uma notícia muito especial, porque hoje eu estou muito feliz, porque agora eu sou dona do meu próprio negócio, estou muito entusiasmada. Você já ouviu falar em Mary Kay? Então, aqui ela pode ter ouvido falar, pode não ter ouvido falar, é para a gente utilizar a regra de ouro nesse momento, tá? Se ela falar para você que ela nunca ouviu falar de Mary Kay, então você explica rapidamente. Que Mary Kay é uma multinacional de cosméticos e de maquiagem fantástica. Os produtos eles são incríveis e eu me encantei com a filosofia da empresa. E como eu estou começando, eu preciso muito da sua ajuda. Preciso que você seja minha modelo em uma sessão de cuidados com a pele e me dê a sua opinião sobre os produtos. Eu posso contar com você? Tá? Isso aqui eu tô lendo, então eu fico gaguejando. Mas na hora que a gente vai falar no telefone, o negócio flui direitinho, tá? Então sempre faça isso. Aqui a gente já colocou, né, a palavra ajuda e a gente já colocou a palavra modelo e a palavra opinião. Na mesma frase, é o que vocês precisam falar. Você vai precisar que ela te ajude, que ela opine sobre os seus produtos e se ela pode servir de modelo. Perguntou para ela se ela pode fazer isso por você, se ela aceitar, aí já chega na hora de fazer o agendamento, porque ela já aceitou. Então aí você vai ver para ela qual é o melhor horário. Sempre façam perguntas fechadas. Não fala assim, tá, e nessa semana qual é o melhor dia para você? Aí ela fala assim, não, essa semana para mim tá ruim. Então você vai para lá para ela e fala assim, olha, qual período da semana fica melhor para você? No começo ou no final da semana? Sempre faça perguntas fechadas. Então ela vai falar, no final. Fala assim, tá, no final da semana fica melhor para você no período da manhã, no período da tarde ou da noite? Fala assim, à tarde. Então eu tenho um horário aqui na sexta-feira às 4 horas da tarde, tá bom para você? Ela vai falar sim ou não e aí vocês vão entrar num acordo para poder fazer o agendamento. Mas o importante é sempre fazer perguntas fechadas, tá? E aqui, toda vez que vocês contactarem alguém, sempre já peça para que ela leve mais 2 ou 3 amigas. Você vai estar ampliando o momento, né, da tua sessão, consequentemente você vai estar conhecendo outras pessoas e consequentemente você vai estar aumentando a tua venda, certo? E sempre ofereça um mimo, não custa nada. Você pode levar um esmalte, você pode levar um lápis de olho, você pode levar um batom, aqueles mini cremes de mão, R$29, vem 12 unidades, não sai nem a R$3 praticamente, cada tubinho daquele, e ele é muito bonitinho. Faz um embrulho bonitinho, igual aquele que a gente fez para as amostras, para trabalhar as amostras, coloca lá o seu cartão, coloca o creme ou coloca um lápis e leva para ela de presente. E sempre entrega na frente das outras que também estiverem presentes na sessão. E digam a elas que se elas também marcarem uma sessão convidando outras amigas delas, elas também podem receber um presente. E se vocês não quiserem dar um presente, vocês podem entrar em acordo para ela, por exemplo, ganhar um desconto, né? Ganhar 10% de desconto ou R$50, fecha um valor, R$50 se todas as suas amigas forem, porque aí elas vão ficar mais interessadas, tá? Aí quando vocês estiverem na sessão, vocês vão pedir indicações. Hoje em dia, uma das coisas que eu mais escuto é a seguinte, elas não querem dar contato de ninguém. Elas falam que vão dar depois, que depois elas mandam pra mim, e que agora elas não têm de onde tirar, que não sei o quê, e a gente sabe que não é verdade, que
no celular tá cheio, o Facebook tá cheio e que às vezes é um pouco de preguiça ou achar que a gente vai ligar para incomodar a amiga e não é verdade, né? Então, eu sempre explico para elas que esse é o nosso negócio, que a gente trabalha dessa forma, a gente não faz propaganda em revista, a gente não faz outdoor, a gente não faz propaganda em jornal, em televisão, em nada. Então, a gente precisa das indicações para que o nosso negócio seja apresentado a novas mulheres. Os nossos produtos possam chegar a novas mulheres, né? E hoje em dia a gente já tem que usar outros métodos para que elas possam fazer isso. Então, o que vocês podem sugerir? No momento da sessão, vocês podem dizer que vocês têm um desafio da diretora de vocês, que vocês precisam obter X opiniões, aqui eu coloquei 20, mas que vocês precisam obter X opiniões. Então, se elas preencherem 4 nomes para vocês, vocês dão um presente para elas. As primeiras, faz assim, então vamos fazer uma brincadeira, meninas. A primeira que me entregar 4 nomes ganha um presente. Então, provavelmente todas elas vão correr rapidinho para colocar 4 contatos. E a primeira vocês dão e, consequentemente, as outras também, nem que seja 2, 1, algum nome, elas colocaram lá, né? E outras maneiras alternativas a gente também tem. Você pode falar do sorteio, você pode oferecer a sessão de anfitriã, mas eu sempre explico que essa é a maneira como a gente trabalha. E mesmo que seja um nome, ok, mas que vocês saiam da sessão com uma indicação. Coloquem isso como regra para vocês. Saiam da sessão somente se vocês tiverem indicação. Porque isso vai fazer com que o negócio gire. Porque isso vai aumentar também a cartela de cliente. Aquela lista esgotou 25 nomes, então é aqui que a gente vai conseguir novas clientelas, tá? Depois a gente também pode falar dessas indicações, que são as pessoas que a gente não conhece, como é que a gente vai agendar com essas pessoas, né? Então você vai se apresentar, assim, oi, boa noite, gostaria de falar com a Ana, aí você espera a Ana chegar. Oi, Ana, meu nome é Flávio, você não me conhece e eu tô te ligando porque a sua amiga Maria me deu o seu telefone. Aí pergunta se ela tem um minutinho de novo, né? E se ela tiver, você pergunta como é que ela tá, você não vai perguntar nada sobre a família dela, que você não sabe nada da família dela, você vai direto no assunto aqui. Aí você vai falar, não sei se a Maria comentou com você, mas ela passou por uma sessão de cuidados com a pele da Mary Kay. Você conhece a Mary Kay? Regra de ouro de novo. Vai perguntar se ela conhece, se ela falar que sim, vai perguntar se ela já tem consultora e ok. Se ela disser que não, explica rapidamente que é uma linha de cosméticos maravilhosa, que a Maria experimentou e ela ficou apaixonada e que nessa sessão ela poderia presentear uma amiga com uma sessão de cuidados com a pele e ela escolheu você. Então, eu gostaria de saber que dia que a gente pode marcar para eu te entregar esse presente que a Maria te deu, que é a sessão de cuidados com a pele. E aí entra naquelas perguntas fechadas de novo. Começo da semana, final da semana, período da manhã, tarde, noite e finalmente fecha o horário. E novamente, diga a ela que se ela levar 2 ou 3 amigas, você vai estar oferecendo um presente para ela, tá? E a gente também tem uma terceira maneira de ampliar, que é já fazer a sessão de anfitriã propriamente dita, que é o quê? Voltar para as nossas clientes que já são as nossas clientes de verdade. Então a gente entra em contato com elas, né? A gente fala que a gente tem um desafio da nossa diretora e que a gente precisa cumprir esse desafio. E como ela é uma cliente top, uma cliente maravilhosa, tenho certeza que ela vai poder ajudar proporcionando uma sessão de anfitriã para mais 2 ou 3 amigas dela. Então, fala novamente do presente e aí vocês já vão trabalhar o programa da anfitriã mesmo, que já é um programa um pouquinho mais diferenciado, que a gente tem todas as informações lá na Sintonia, que a gente pode estar falando até num outro treinamento. Mas isso aqui é a base. Contato frio e que eu acho um pouco mais complicado, a maioria das pessoas pelo menos acha um pouco mais complicado, que isso também é assunto longo para falar uma outra aula para a gente poder discutir métodos de fazer contato frio e esses da sessão e fazer o agendamento propriamente dito. Se a gente faz nas sessões, a gente usa o perfil do cliente, a gente tem 4 indicações, imagina, você foi na casa de uma pessoa, ela tinha mais 3 amigas, essas 3 amigas te deram 4 nomes, você sai de lá com 12 contatos. Então dá para você trabalhar muito bem na próxima semana. A partir de uma sessão, você consegue trabalhar a outra semana toda com esses contatos, né? Então é um poder muito grande, uma ferramenta muito boa o perfil do cliente para a gente estar negligenciando desse jeito como a gente anda fazendo ultimamente.
Então, voltem e foquem no básico do nosso negócio, tá? Não esqueçam de utilizar essa ferramenta. O segundo erro, que é um dos erros fatais, é a venda fiada. A gente tem 3 métodos. Na verdade, o negócio é teu. Se você vai vender fiado, o negócio é teu, você tem o direito de escolher se você vai vender fiado para a pessoa ou não. Só que a gente sempre fala, nosso método de receber é através de dinheiro, cartão ou cheque, certo? Porque se você faz um pedido grande, se você faz um pedido de 40%, você investe aquele dinheiro e você vai vender fiado ou você vai vender parcelado em infinitas vezes, você não vai ter o giro de novo e, consequentemente, se você não recebe esse dinheiro de uma maneira maior, você não vai ter como fazer um pedido no próximo mês. Aí você vai ser uma consultora que faz um pedido um mês, depois não faz 2 meses, aí depois volta a fazer lá no 4º mês. Você não tem constância, né? Então, e isso tudo é a base de como a gente decide como o nosso negócio vai funcionar. E a venda fiada, você vai estar assinando praticamente a falência da sua empresa. A não ser que seja assim, para minha mãe, né, para minha irmã, para pessoas que eu conheça, convivem comigo o tempo todo. Se bem que tem gente que diz que às vezes é até pior. Que às vezes tem pessoas que são próximas da gente que dão mais calote na gente que pessoas que a gente não conhece. Mas é isso. No começo, eu sei que é difícil. No começo a gente está tão empolgado e a gente quer fazer venda de tudo que é jeito que a gente divide. Eu dividia um batom, R$ 35 na época. Eu dividia um batom em 3 vezes para cliente porque eu falava assim, meu Deus do céu, eu preciso vender. E se eu não dividir para ela, vai que ela não compra, né? Então eu fazia isso, dividia compras em mais vezes, às vezes um valor pequeno. E aí imagina, eu vou receber, vendo um batom R$ 35 dividido em 3 vezes, vou receber 30, 60 e 90. Olha isso. Imagina ter que esperar 30 dias para receber a primeira parcela do batom. Não vale, isso não dá certo. Então, vocês têm que, primeiro de tudo, dar valor ao negócio de vocês, né? É um negócio como outro qualquer. Qualquer pessoa que entre numa loja, de um shopping, da rua, ela não vai chegar lá, né? Escolher os produtos, colocar lá no balcão e falar assim para a menina do caixa: anota aí que daqui 30 dias eu volto para te dar uma primeira parcela. Ela não vai fazer isso. Ela vai pagar ou no dinheiro ou no cartão, porque hoje em dia nem cheque, mas as pessoas estão aceitando. Então, dinheiro ou cartão. E sempre, sempre, quando vocês forem trabalhar com cartão, tá? De débito vai na hora, né? Não tem problema. Mas sempre que vocês forem dividir a compra de vocês, nunca diga para a cliente em quantas vezes você divide, né? Deixe que ela fale para você como fica a melhor forma para ela poder trabalhar. Porque às vezes o que é bom para ela, né, não é bom para você. E às vezes o que é bom para você não é para ela. Então vocês têm que chegar num acordo. Por exemplo, se eu faço uma compra, isso acontece bastante comigo. Então, quando eu faço uma venda, aliás, quando eu faço uma venda para uma cliente minha e ela me pergunta quanto deu, eu vou falar, deu X. Aí eu vou perguntar para ela, como é que você quer fazer? Você quer fazer no dinheiro, você quer fazer no cartão ou você quer fazer no cheque? Eu disse, eu quero fazer no cartão. Eu disse, tá, você quer fazer débito ou você quer fazer crédito? Ela falou assim, eu quero fazer crédito. Eu disse, assim, ok, como que fica bom para você? Como fica bom para você? Ela que vai me responder. Às vezes elas ficam sem graça de falar 3, 4, 2. 2 tá bom. Falei, ótimo, imagina, eu divido no máximo, Flávia, divido no máximo em 3 vezes. Porque se a Mary Kay me permite comprar tudo em 3 vezes, eu também faço no máximo em 3 vezes para minha cliente. Só que imagina se eu chegasse para ela de cara e já falasse assim, não, Cláudia, eu divido em 3 vezes. Obviamente ela vai querer em 3 vezes, né? Então, a partir do momento que eu pergunto para ela como fica bom para você, ela já fica respondendo, assim, 2 vezes. Ou às vezes o bom para ela é uma entrada e mais uma daqui 15 dias. Então, sempre deixar que ela fale como fica melhor. Tá, Lívia tá perguntando como faz para cadastrar para ter a máquina para usar o cartão.
Eu uso a da Cielo. Hoje em dia a gente tem várias empresas que oferecem esse serviço, tá? Tem uma que chama Paylever, se eu não me engano, que entrou em contato comigo até semana passada, que eu vou até dar uma estudada, porque os juros são bem baixos a partir comparado com da Cielo, e eles têm a mesma máquina da Cielo de débito e de crédito, né? Tem também o do PagSeguro. A Thalita usa Acatus. Essa eu nunca ouvi falar, Thalita. Acatus. Tem uma que chama PayPal, ou tem uma que chama PagPop. Também tem várias. A única coisa que vocês têm que ver é... Eu trabalho com a Cielo, porque como eu tinha loja antes, eu sempre trabalhei com a Cielo, então eu só migrei o sistema da máquina para o aplicativo, que é outra coisa que eu também recomendo para vocês. Não trabalhem com a máquina em si, trabalhem com o aplicativo, porque a máquina a gente paga um aluguel muito caro, é cento e pouco o aluguel da máquina. Sem contar que ela é pesada, ela precisa de bateria para carregar, então é tudo muito grande, tudo robusto, tem que levar as bobinas, e no aplicativo é mais fácil. O aplicativo você vai na Play Store, né? Para quem tem Android, ou vai na... Ai, gente, eu não sou chique, eu não tenho iPhone, então eu não sei qual é a correspondente, tá? Então a correspondente lá da Play Store vai lá, baixa o aplicativo da Cielo, no caso, tá? Ou também tem o do PagSeguro, baixa o aplicativo. E aí, no caso da Cielo, você vai entrar em contato com a Cielo, vai ligar pro telefone deles lá, que depois eu coloco lá no grupo, deixo direitinho para vocês. É um 4004 alguma coisa, agora não lembro de cabeça. Vocês ligam para lá e vocês falam que vocês são consultores da Mary Kay, tá? Porque o que acontece? Todas essas empresas, eles também trabalham com autônomos. Só que para essas pessoas que são autônomas, eles pedem comprovante de renda, de imposto de renda, decore. É mais burocrático. Quando a gente fala que a gente trabalha com a Mary Kay, eles aceitam que a gente mande de documentação. Documentação pessoal, identidade, CPF e a nossa nota fiscal. A nossa nota fiscal da Mary Kay é o nosso comprovante de que a gente trabalha com os produtos da Mary Kay, tá? Então a gente não precisa, de certa forma, comprovar que você trabalha na empresa com um documento. Mas para quem quiser, lá no Serviços Online, no eSintonia, também tem um lugar que você pode baixar um documento falando que você é uma consultora de beleza independente Mary Kay, tá? E aí eles vão analisar esses papéis durante 7 dias e eles retornam a ligação para fazer o cadastro do aplicativo junto com você e para habilitar. Então, a partir do momento que ele habilita, ele já libera e já está pronto para uso. Outra coisa importante, quando ligar para a Cielo, falar que vocês também querem a máquina de débito, porque crédito a gente faz só no celular, não precisa ter a máquina auxiliar, tá? Baixou o aplicativo, habilitou o aplicativo, já está usando no celular direto. Mas para passar débito é uma outra máquina auxiliar. Então, e ela não cobra, não excedente nenhum. É o mesmo valor. É só avisar para eles que você também quer uma máquina que faça débito. Eles cobram R$ 11 por mês. Quando eu entrei, eles cobravam uma taxa de cadastro que era de 70 e poucos. Eles não estão cobrando mais, então eu acho isso bem legal. Então é só uma mensalidade mesmo para a utilização do serviço, que são R$ 11, tá? Pelo aplicativo, não. O aplicativo você baixa de graça. E para habilitar também, antes você só pagava esses 79, que agora eles não cobram mais, só a mensalidade mesmo. Eu acho super seguro. A única desvantagem que eu vejo da Cielo em relação às outras é a seguinte: na Cielo a gente recebe exatamente 30 dias após a venda. Se eu faço uma venda hoje, eu recebo 30 dias após. Se eu faço uma venda amanhã, eu também vou receber 30 dias após. Eles não juntam tudo e me pagam todo dia, sei lá, 20. Não é isso que acontece. Então, sempre é 30 dias. Então, se eu faço venda todo dia tá caindo dinheiro na minha conta, tá? Já no PagSeguro, eles não fazem isso. No PagSeguro, eles antecipam. Você pode pedir antecipação e eles depositam tudo com 15 dias, tá? Eu acho que na PagPop, eles também fazem isso. Tem uma consultora minha que usa e eu acho que eles também antecipam a venda.
É a maneira mais segura, meninas. Utilizem um aplicativo para vocês andarem no celular de vocês, então não tem perigo nenhum, não precisa carregar a máquina, não precisa fazer nada. A Cielo também tem antecipação, só que aí você entra em contato com eles e eles debitam um valor lá eles tiram, né? Como se fosse uma taxa de antecipação. No caso do PagSeguro, não, eles te dão a opção se você quer receber tudo de uma vez ou se você quer receber parcelado. Então, eles têm, no PagSeguro tem essa diferença. Então, às vezes, para quem está precisando levantar um dinheiro rápido, né, fez a venda, já precisa reinvestir o dinheiro, o PagSeguro também acaba sendo uma opção legal. Repete o nome. É Payleven, que me falaram hoje. Deixa eu, assim, ó. Payleven, tá? Joguem lá e você... Até hoje não entraram em contato com você, Bruna? Liga pra lá amanhã de novo pra eles e dá uma perguntada lá o que, o que aconteceu. Senão a gente esquece a Cielo e a gente já migra pra outra. Amanhã você liga lá e depois a gente conversa pra ver o que a gente faz a respeito disso. Ok? Dando seguimento, o terceiro erro é não utilizar os produtos da empresa. Você trabalha com a empresa, você trabalha com cosmético e você não utiliza os produtos da sua empresa. Como fala pra mim que você vai fazer propaganda se você não usa o produto? Como é que você vai falar para sua cliente do benefício e da eficácia do produto se você não usou e você não sabe, né? Então, a gente tem que aprender. Todo kit, toda a consultora que entra na minha unidade, ela já é recomendada. O kit que ela chega até ela não é um kit só de demonstração, é o kit de utilização pessoal dela. Ela tem que conhecer a fundo qual é o benefício, com quanto tempo ela já está vendo resultado, qual é a sensação que tem na pele dela daquele produto, porque quando uma cliente questionar qualquer coisa, ela tem que saber falar, né? O creme, não sei se alguém já teve curiosidade de experimentar da linha Ripé, o noturno, ele tá tipo uma pinicadinha na pele quando a gente passa. Uns 15 minutinhos, 10 minutinhos depois, já não tá sentindo mais nada, mas ele dá uma coceirinha naquela hora. Então, se eu não tivesse experimentado, e isso não é que eu tive reação ao produto não, tá, gente? Isso é fato, é o que acontece mesmo. Então, se eu não tivesse experimentado, quando uma cliente viesse me falar, fosse assim, nossa, mas tá dando uma coceira aqui. Como é que eu ia falar pra ela que era normal? Eu ia falar pra ela assim, suspende o uso, porque teoricamente pra mim essa é a alergia que ela está sentindo, né? A 3 em 1, isso é muito comum. Quem tem a pele mais sensível, que nunca usou nada, o que é comum? Aparecerem aquelas bolinhas que as meninas falam que estão fazendo efeito contrário, ao invés de diminuir a oleosidade, está dando espinha. Aquilo não é, são algumas fístulazinhas que começam a aparecer por causa da pele que está se adaptando ao produto. A gente sempre pede para que ela continue utilizando pelo menos por mais uma semana, porque é o prazo que tem para a pele ela se acostumar e ela responder ao tratamento. Se persistir, aí realmente suspende o uso. Mas se você não passar isso, como é que você vai saber, né? Então, loção Eve, como é que eu vou saber se realmente clareia, se eu nunca utilizei? Hoje eu utilizo, eu adoro a loção Eve. E uma coisa importante para vocês fazerem tira mensalmente, a cada pedido que vocês fizerem, vocês escolham um produto e falam assim, não, agora eu vou tirar esse aqui que eu vou experimentar esse novo produto, tá? Não é para vocês darem uma de loucas e falarem assim, ah, não, esse mês eu vou gastar R$500 pra comprar um produto só pra mim. Ok, se você está com dinheiro sobrando e quer fazer isso, ok, mas não tem necessidade. Faça uma retirada para você, né, para colocar tanto no seu mostruário, para você ampliar o teu mostruário, quanto para você conhecer o produto, uma vez ao mês. A cada 2 meses a gente tem lançamento. Então, compra algum lançamento e você vai colocar na pronta entrega, o lançamento, que vai vender bastante, vai colocar no seu mostruário e você vai conhecer, né? A loção firmadora. Tem gente que fala que não consegue vender loção firmadora, tem gente que não consegue vender setting body.
Por que não consegue vender? Porque não usa e não sabe a eficácia dele. A loção firmadora, ela firma, quando você passa na pele, a pele dá uma repuxada, que ela segura, parece que tem um plásticozinho que está envolvendo a pele. Mas como é que você vai saber dessa sensação se você não utiliza? Né? Então é importante utilizar todo o produto. Todo produto que a empresa disponibiliza, utiliza. Você tem 20 anos, você não precisa usar repair? Não tem problema. Usa pelo menos uma semana para você saber qual é a sensação do produto na tua pele, né? Como ele vai estar respondendo na tua pele. O produto que eu tirei esse mês, né, que é o lançamento, fora os outros lançamentos que eu já comprei mesmo, que eu compro para colocar no meu mostruário, o que eu tirei é o sérum da Weaving, né, o novo que lançaram agora, que é para regiões mais escuras. Então ele vem com o roll-on, né? Então esse aqui é pra gente aplicar localmente, naquelas manchas mais escuras. Então a gente lava com 3 em 1. Depois que lava com 3 em 1, a gente aplica o sérum nas manchas escuras. Depois a gente vem com a loção por cima, tá? Porque a loção, ela clareia de maneira uniforme o rosto todo. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem uma mancha de melasma, bigode, mancha de depilação, às vezes, de buço, né? Que fica aquela mancha mais escura. Se ela passa a loção Even, a loção só, por si, ela vai clarear o rosto de uma maneira geral. Então, ela vai clarear tanto o rosto quanto a mancha. Só que o que vai acontecer? A mancha em relação ao rosto, ela sempre vai continuar num tom diferente. A gente vindo com o sérum por cima da mancha, vai clarear só a mancha. E quando a gente passar a loção, vai clarear os dois juntos. Então a pele ela vai entrar numa uniformidade mais bonita, tá? E o sérum, como ele é mais concentrado, a gente vê diferença na tonalidade em 10 a 15 dias. Então é um produto muito, muito potente para vocês colocarem, para vocês experimentarem. E existem alguns produtos que a gente sabe que são aqueles produtos milagrosos, que as clientes elas passam, se apaixonam porque elas veem diferença na hora, né? 3 em 1, microdermabrasão, mãos de seda, lábios de seda, tudo isso é o encantamento, é o instantâneo. Os produtos que são de tratamento, que elas precisam realmente comprar o produto, utilizar o produto por 2, 3 meses, 4 meses para começar a ver efeito no produto, são esses os produtos que a gente tem que tirar para experimentar. Porque a gente tem que saber falar para elas o que vai acontecer realmente. Porque ela vai pensar 2 vezes se ela vai investir um dinheiro num sérum, né, num lifting, né, num fortalecedor de sobrancelha, que é o que eu estou usando também, que eu estou apaixonada. Quem me conhece de antes e sem maquiagem sabe que minha sobrancelha é o fim do mundo. É um fio aqui, um fio lá. Eu estou encantada com o fortalecedor, né? Porque aumentou muito, deixou mais cheia a minha sobrancelha. Então, se eu não tivesse experimentado, o que ia saber do quê? Não ia saber de nada. Eu ia ler, porque eu confio na minha empresa, eu acredito que ele realmente faça aquilo, só que eu não ia ter, saber de fato e ter segurança de passar para a minha cliente, tá? Então isso eu acho legal vocês fazerem. Pelo menos um produto por mês vocês tirem para experimentar. Um quarto erro é falar mal das outras marcas de cosméticos. Meninas, isso aqui é um perigo. A gente sabe que Mary Kay é tudo de bom. A gente sabe, entendeu? Só que o que acontece? Se você vai fazer sessão na casa de uma cliente e você não sabe que essa cliente ela também é consultora da outra marca e você começa a falar mal da outra marca, você perdeu a venda, você perdeu a cliente, você perdeu a razão, você perdeu tudo, né? Então, não façam isso, não denigram a outra marca, né? Elevem a nossa marca. Falem dos benefícios da nossa marca, o que a nossa marca faz, quais são os efeitos positivos, mas nunca fale, não, esse aí é muito ruim, essa máscara de cílios aí, nossa, ela é a prova d'água. Realmente, ela é a prova d'água. Vai levar 3 dias para você tirar e quando você for tirar, seus cílios vão juntos. A nossa da Mary Kay, não, ela é maravilhosa. Não, gente, se a menina tá apaixonada na máscara de cílios dela lá da outra marca,
Pede para ela experimentar. Fala assim, então vamos fazer o seguinte, me dá opinião sobre a minha máscara. Experimenta a minha máscara. Aí ela vai te falar se a máscara dela ainda é, se pra ela ainda acha que é a melhor, se ela gostou da Mary Kay, prefere da Mary Kay, mas nunca falem mal das outras marcas, principalmente das mais conhecidas, porque a gente nunca sabe o que esperar, tá? E isso pode ser uma gafe horrorosa. O quinto é desistir por causa dos nãos que recebe. Isso aqui é muito comum, muito comum. Na Mary Kay, eu vou dizer que a gente anda numa montanha russa. São altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Isso é da natureza humana, né? A gente vive dias de euforia e 2 dias depois a gente está deprimida. E pior do que dizer que é da natureza humana, isso é totalmente feminino. A gente vive de ciclos, né? Então, quando a gente está na TPM, tudo é ruim, tudo tá horrível, a roupa tá péssima, o seu rosto tá péssimo, a sua maquiagem não funciona, nada tá bom. E já quando tá tudo ótimo, a gente tá gritando, a gente tá pulando, a gente tá feliz da vida. E se a gente pega um não nesse período que a gente já tá ruim, a gente acha que o mundo acabou ali, que você não serve mais para esse negócio, que Mary Kay definitivamente não é para você, porque a gente tem tendência sempre a valorizar o que é o negativo, né? Você não para pensar naquela cliente que você conquistou, naquela venda maravilhosa que você fez, naquele início que demorou a beça para você conversar com a pessoa porque vocês sempre se desencontravam e no final das contas vocês conseguiram finalmente se encontrar e ela entrou. Foi uma batalha, mas que vocês duas venceram juntas. Não, a gente tende sempre a ampliar aquele problema que deu errado. Aquela cliente que falou um não, aquela pessoa que bateu o telefone na tua cara, aquele outro que foi mal educado e acha que porque você não fez uma venda, você ficou lá na casa da pessoa, fez a sessão maravilhosa, melhor sessão que você achou que você tinha feito na sua vida, ela não comprou R$1. Aí você acha que realmente Mary Kay não é pra você. Só que isso não é verdade. A gente tem que trabalhar com persistência. Todo mundo que tem sucesso na vida persistiu. As coisas não aconteceram, as pessoas não acordaram um dia do nada e inventaram a lâmpada. Thomas Edison não fez isso. Ah, acordei hoje com uma ideia e acendeu uma lâmpada e pensou, lâmpada, vou lá inventar uma lâmpada. Não é isso. Ele tem até uma coisa que eu estava lendo anteontem. Na verdade, tem uma citação que ele fala que ele tentou 9.000 vezes. Depois de 9.000 vezes, ele finalmente conseguiu inventar a lâmpada. Mas ele não desistiu dos nãos. Na verdade, ele descobriu 8.999 maneiras de não fazer uma lâmpada, né? Então, é sempre tentar ver o lado positivo das coisas negativas que a gente encontra todo dia. Nenhum começo é fácil, tá? Na verdade, em Mary Kay eu posso dizer o contrário. O começo ele é fácil, porque a gente trabalha com as pessoas que estão mais próximas da gente, a gente trabalha com os nossos familiares, a gente trabalha com os nossos amigos. Só que quando isso esgota, a gente começa a achar que é difícil, porque aí de verdade que começa o trabalho duro, arregaçar as mangas, passar o sebo nas canelas, ir para a rua, contactar cliente. É nesse momento que a gente acaba tendo um pouco mais de trabalho pesado. E são nessas horas em que a gente acaba sendo testado. Se a gente realmente é persistente, se a gente quer ter sucesso naquele negócio, tá? Então, não desista. Os nossos produtos, eles são maravilhosos. Todo mundo sabe disso, todo mundo que conhece, ninguém nega falando da qualidade e de quão gostoso é passar um perfume, passar uma loção corporal da Mary Kay, porque realmente os produtos são excepcionais. Só que não adianta você ficar dentro de casa achando que só porque o produto é bom, que as pessoas vão vir correndo atrás de você, que você não precisa abrir a boca para falar. A gente precisa abrir a boca para falar do nosso negócio, falar dos nossos produtos, tá? E qual é a diferença entre uma consultora de beleza, uma diretora e uma diretora nacional? É só a quantidade de não que a gente coleciona. A consultora, ela coleciona muito menos nãos do que uma diretora nacional. Só que a diretora nacional, né, ou a diretora é o quê? É a consultora que não desistiu. A nacional é aquela que persistiu, que ela resistiu, ela passou por cima. Não é porque ela é uma nacional, não achem isso nunca. Que é porque ela teve sorte, que um belo dia de manhã ela acordou e que ela já tinha um monte de diretora descendente e ela se tornou uma nacional.
Não é isso que aconteceu. Ela trabalhou, ela ouviu um não, só que ao invés de ceder, voltar pro sofá e chorar, não, ela foi lá, arregaçou as mangas, trabalhou, passou por cima dos nãos e chegou onde está, tá? E é dessa maneira também que a gente tem que pensar. Seguindo a mesma linha, o sexto erro, o erro terrível, é a preguiça de trabalhar. Fazer Mary Kay nas horas vagas só é permitido caso você trabalhe em outro emprego. Se você não trabalha em outro emprego, você falar que faz Mary Kay de vez em quando, teu negócio também não vai para frente, porque isso é preguiça de verdade, tá? Então, se você, principalmente aquelas pessoas que saíram do seu emprego convencional para se dedicar 100% a Mary Kay, às vezes eu falo que isso é um perigo, porque quando a gente tem um emprego e a gente concilia com Mary Kay, às vezes a gente faz muito mais do que as pessoas que têm 100% de tempo livre para Mary Kay. Ela tem tanto tempo, que ela não faz Mary Kay em tempo nenhum. Então, às vezes, a gente tem que parar, colocar a mão na consciência e saber direitinho onde a preguiça está instalando e onde é a falta de objetividade mesmo, tá? Então, show preguiça. É assim, eu gosto de dormir. Eu gosto de dormir tarde, porque eu sou uma pessoa noturna. Então, eu tô indo dormir às vezes 3 horas da manhã, 3 e meia da manhã, e eu acordo 10 horas da manhã, porque é o período que eu trabalho. É outra coisa também que vocês devem escutar em muitos treinamentos Mary Kay, que era uma coisa que eu não concordava, e assim, eu não concordo. Eu não concordo até hoje que assim, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que são diurnas, tem pessoas que são noturnas. Tem pessoas que acordam 5 horas da manhã, tem pessoas que acordam 7 horas da manhã, tem pessoas que, como eu, acordam às 10 horas da manhã. Só que as pessoas que acordam às 7, provavelmente às 11, meia-noite, elas já estão dormindo. Eu que acordei às 10, eu estou indo dormir às 3, estou indo dormir às 4, que é o horário que eu gosto de ficar quieta, em silêncio, trabalhando. Então, não fiquem com aquilo na cabeça de que vocês têm que... não, eu tenho que ser do Clube das 5, né? A gente estava até falando isso no outro treinamento. Você não precisa ser do Clube das 5. Você precisa render, porque às vezes você acorda 5 horas da manhã e fica rodando igual uma barata tonta e não consegue executar nada. Às vezes você acordando, sentando, planejando e executando, em 1 hora você faz muito mais do que em 3, 4 horas mal resolvidas. É questão de objetividade, tá? Não tem tempo, Karen? Vamos dar um jeito nisso. Vai fazendo Mary Kay nas horas vagas que seu tempo vai chegar com certeza. O sétimo erro é aquilo. Achar que é tão fácil, que Mary Kay é tão fácil, que não precisa nem estudar o material. Né? Que você fala assim, ai gente, isso aqui é muito fácil. Você chega lá, põe o produto no rosto da pessoa, pede para ela experimentar, aí ela vai gostar, vai pagar, eu vou dar para ela e vou embora. Acabou. Não é isso. Isso tem outro nome, isso chama arrogância. Você achar que você sabe tanto, que o negócio é tão fácil, que você não precisa estudar nada, tá? Senão, o nosso negócio, ele é através de conhecimento. A gente tem que ter pleno conhecimento para a gente poder passar a segurança de tudo que a gente fala. Então, não adianta. É aquilo que a gente estava falando lá no começo. É repetitivo? É. Só que com certeza, cada vez que você for, ou cada vez que você ouvir um treinamento novo, for numa RU, você vai pegar um detalhe diferente, tá? Treinamento é isso, é repetição, o nome já diz, é treinamento. Você está treinando para executar com perfeição, né? Se a gente não estuda, se a gente não conhece, se a gente acha que o pouco que a gente sabe basta, o nosso negócio vai ficar raso, sempre raso. Aí você vai perguntar por que a consultora X ela consegue fazer uma sessão maravilhosa, vender 800, 900, R$1.000 na sessão e você fica lá patinando vendendo R$100. No que você está errando, né? Às vezes essa outra consultora que está vendendo esse volume todo, ela conhece tudo do produto que ela está vendendo. Ela sabe falar de maneira simples, né? Que a gente está falando que a gente não é farmacêutica, então a gente não precisa saber formulação de produto, não precisa conhecer compostos, mas a gente precisa saber a fundo sobre as principais funções, sobre os principais benefícios daquele produto.
para fazer com que a cliente queira adquirir aquele produto. Então, o estudo, ele é fundamental, tá? Guia da consultora, treinamento online, reunião de unidade, os livros que a gente já comentou nas outras reuniões. O 8º erro é não saber organizar as suas finanças. Isso aqui a gente já teve uma aula muito legal, umas 3 semanas atrás, falando sobre finanças, então não vou falar para não ficar repetitivo, né? É só se basear na regra do 60-40, na regra do reinvestimento, tá? Ter o nosso capital de giro e as planilhas. Quem não estava presente nas aulas, está lá no YouTube. É só procurar lá que a gente tem a aula de planejamento financeiro e a gente tem a nossa de planejamento de tempo, nossas planilhas. Então baixa lá, dá uma olhada nessas aulas para vocês não caírem no erro de fazer a empresa quebrar porque vocês não sabem se organizar financeiramente, tá? Lembrando sempre, nós somos absolutamente tudo na nossa empresa. Eu sou o presidente, eu sou a faxineira, eu sou o RH, eu sou a publicidade, eu sou o marketing, eu sou tudo na minha empresa, né? Então, se eu não souber cuidar de todos os setores da minha empresa, ela acaba quebrando, tá? O 9º erro é não ter a pronta entrega. Pronta entrega, a gente sabe que se você está com o produto na mão, você vai vender muito mais do que se você for fazer a encomenda, né? Então, normalmente, as pessoas que já conhecem a marca, elas sabem que a gente trabalha dessa forma. O diferencial da Mary Kay perante as outras marcas é ter pronta entrega. Hoje em dia, tem até algumas marcas que já dão uma copiada, já trabalham com um pouco de pronta entrega, mas a Mary Kay foi que começou isso. E a gente sabe que o produto na mão vende. E às vezes a cliente está focada num produto e quando você abre a tua mala de pronta entrega, ela vê que você tem outros produtos, ela fala, nossa, mas você também tem isso? Assim, gente, eu tenho tudo que você quiser e um pouco mais. E aí ela acaba comprando não só o que ela queria, mas uma outra coisa que ela te perguntou e que não estava na cabeça dela naquele momento, e ela acaba adquirindo, né? Então, não adianta. E é aquela velha história que a gente abre o precedente para sua cliente poder comprar com a outra consultora. Se você não tem um produto e uma outra consultora tem, nada impede que essa outra consultora venda para a sua cliente, né? E o pior de tudo é ainda se essa outra consultora fidelizar a sua cliente. Aí imagina, você trabalha, consegue fidelizar a sua cliente e por causa de um produto, né, de uma besteira, você acaba perdendo a cliente. É óbvio, tá, gente, que isso aqui também tem exceções. Se você já tem uma cliente fiel, ela vai entender, por exemplo, que você é um produto que não tem assim tanta saída que a gente não tem na nossa pronta entrega. Deixa eu ver o que pode ser que não tem. Agora, protetor labial. Olhei pro meu olho. Protetor labial da linha solar. Não tem tanta saída, principalmente agora no inverno que as pessoas não utilizam. Mas ela vai viajar, vai pra, sei lá, ela é muito chique, gente. Ela vai pra Europa e lá é verão agora. Então ela vai pra praia lá e ela tá precisando de um protetor labial. Ela vai entender se você falar pra ela que você não tem, que daqui vai dar um prazo pra ela, que em 5, 7 dias vai estar chegando, né? Que é um produto que não tem giro. Agora você falar pra ela que você não tem um 3 em 1, você falar pra ela que você não tem um hidratante, você falar pra ela que você não tem a base dela, aí sim, aí você está abrindo um precedente para que você perca a sua cliente, tá? O 10º é achar que ser consultora é o mesmo que ser vendedora. A gente vive de venda? A gente vive de venda. A gente tem que vender para a gente ter o nosso desconto, né? Para a gente ter o lucro da nossa venda e assim ter o nosso montante, o salário que você definiu lá ter por mês. A gente vive da venda? Vende. Vive. Só que a diferença é que, além de vender, a gente presta uma consultoria. A gente não só vende os produtos, a gente vai na casa dela, a gente analisa a pele dela, a gente vê a necessidade da cliente. A gente não empurra para ela. Uma menina de 20 anos que mal tem linha de expressão, eu não vou sair vendendo a linha Time Wise completa para ela, né? Vou vender um revitalizante para ela dos olhos.
para essa menina. Por mais que ela ache que o risquinho micro que ela tem aqui é uma linha de expressão horrorosa. Aí sim, você sai do limite vendedora para consultora. Você vai analisar a necessidade da sua cliente. Um vendedor mera e simplesmente vai querer empurrar tudo. Afinal de contas, quanto mais ele vender, maior é o lucro dele. Só que a gente tem que pensar da seguinte maneira. Eu posso me comportar assim? Posso. Eu posso vender um revitalizante para os olhos para essa menina de 20 anos que está doida que ela quer? Posso. Só o que vai acontecer? Eu posso fazer uma venda maravilhosa, uma mega venda de 900 mil, 2 mil reais para uma pessoa só. Provavelmente vai ser a única venda que eu vou fazer para aquela pessoa. Eu nunca mais vou ver aquela pessoa, ela nunca mais vai entrar em contato comigo. Toda vez que eu for entrar em contato com ela, ela vai falar que ela não está precisando de nada. Né? Por quê? Que ela vai ter noção depois que ela adquire os produtos, que ela não tinha necessidade de realmente ter gastado o dinheiro dela comprando aquilo. E ela vai perder a confiança em mim. A partir do momento que eu falo para ela que ela, não, você não tem necessidade disso agora, tua pele é ótima, não sei o quê, fica mais fácil. É a mesma coisa de pessoas que não têm rotina de tratamento. Então ela se apaixona pela linha inteira, que acontece muito, muito, muito. Ela experimenta o 3 em 1, microdermo, hidratante, a base, solução diurna, solução noturna. Fica apaixonada. Ela quer tudo. Aí você pergunta pra ela, mas você tem rotina? Ai, não tenho, menina. Toda hora que eu compro o creme fica parado lá no banheiro. Toda hora eu jogo fora. O que ela vai fazer com o creme que ela comprou do Mary Kay? Ela vai jogar fora, porque ela não tem rotina. Né? Não é desmerecer nosso produto, mas você vai estar desmerecendo o seu trabalho. Então você vai explicar para ela que a gente vai começar com um tratamento básico. A gente vai colocar o 3 em 1 e vai colocar o hidratante. Isso é o básico. A partir do momento que ela adquire rotina para isso, você introduz o dia e o noite, você introduz o microdermabrasão, porque aí ela não vai sentir que ela tem que utilizar 10 produtos de uma vez só e ela vai ficar toda perdida. A gente vai adicionando aos poucos. E uma outra coisa que diferencia nós da Mary Kay de consultora para vendedora é o fato de ficar no pé o tempo todo. Existem muitas pessoas que reclamam de consultoras Mary Kay falando que as Mary Kay são chatas, que elas ficam em cima o tempo todo, e isso não é o nosso papel. É totalmente deselegante você ficar... Ai, eu tô ficando meio gripada. Que é deselegante você ficar em cima da pessoa o tempo todo, perguntando se ela não quer comprar, se ela não gostaria de experimentar um produto. Fez contato com a pessoa, ela falou que ela não quer naquele momento, que naquela hora ela não está podendo. Dá uma pausa, espera no mês que vem, dá uns 20 dias, no outro mês, um mês e meio e retorna para essa pessoa. Não fica insistentemente falando para ela. Sua colega de trabalho. Aí todo dia você chega no trabalho e fala assim: ó, Jaqueline, negócio lá do Mary Kay que você ficou de experimentar, hein? Aí passa 2 dias e você olha de novo. E aí, Jaqueline, quando é que você vai lá experimentar o produto da Mary Kay? Aí depois 2 dias de novo. Aqui, Jaqueline, bem trouxe o negócio, vamos lá experimentar agora? Gente, a Jaqueline, ela vai pedir para ser transferida de setor, porque ela não vai aguentar mais a menina da Mary Kay que fica falando na cabeça dela o tempo todo. Então, isso não condiz com a nossa empresa. Nós somos sinônimos, é só você procurar sinônimo de elegância, né? De educação e de elegância. Todo mundo que trabalha na Mary Kay acaba sendo reconhecido dessa forma. E é assim que a gente tem que permanecer, né? A gente vai vender, mais cedo ou mais tarde a gente vai vender. Mas se a gente insistir, infelizmente nem mais cedo e nem mais tarde, tá? Nós estamos acabando. O 11º é não cuidar da própria aparência, né? Como a gente está falando que nós somos sinônimos de educação e de elegância, a gente precisa saber se comportar, certo? E não só em relação à vestimenta, mas em relação a atitudes também. Por exemplo, aqui eu estou falando um pouco sobre sessões, como a gente tem que se vestido em sessões, em eventos, porque quando a gente vai tanto em sessão quanto em sessão principalmente, o intuito é a gente cativar aquela nossa cliente, certo? Então você não vai chegar para fazer sessão na casa dela com uma calça jeans rasgada, detonada, de rasteirinha,
com decote, principalmente se é um horário que o marido dela está em casa, aí você vai com um decote, vai com uma blusinha de alça com o sutiã aparecendo. Não é legal. Até uma blusa branca com sutiã escuro, isso não condiz, não condiz. Então, escolha, defina uma roupa que a gente chama de a roupa do sucesso. Até porque a gente não tem dinheiro, né, para ficar gastando, comprando um monte de roupa para cada dia e para uma sessão de um jeito, né? Eu que sou diretora, eu ando com meu tailleur esmeralda, eu tenho um vestido preto, eu tenho uma saia preta e 3 blusas diferentes. Acabou! Essa é a minha roupa da Mary Kay, é a minha roupa de sucesso. Consultora, vestido preto, uma saia preta, uma blusa branca. Ótimo. Já é Red Jacket, a mesma coisa, só que com Red Jacket. Não fica inventando, não fica gastando dinheiro com coisas desnecessárias, né? O dia que você tiver com muito dinheiro, que você quiser montar um guarda-roupa Mary Kay para você, monta. Só que o dinheiro que você vai ganhar não está proporcionalmente igual à quantidade de roupas variadas que você vai ter no seu guarda-roupa. Escolha uma, porque isso até diminui aquela história de que nós fazemos muito, né? De colocar o guarda-roupa para baixo, veste tudo e nada fica bom. Quando você já tem aquela roupa definida, você já sabe, essa é a roupa. Colocou, acabou, tá? Para eventos a mesma coisa, as Red Jacks vão, seus Red Jacks, as consultoras vão com taierzinho preto também, saia, calça, de preferência uma calça social, sem ser uma calça jeans, mas sempre pensando na elegância e na atitude. A primeira vez que eu vi uma diretora falando da Mary Kay, eu vi uma diretora falando que Mary Kay era um estilo de vida. E na época eu achei aquilo tão engraçado, eu falei assim, gente, que estilo de vida, coisa estranha, né, alguém falar isso, que é um estilo de vida, ser Mary Kay, porque quando eu conheci a Mary Kay, pra mim era pra vender cosmético. Hoje em dia não, Mary Kay é um estilo de vida, né? Tanto no modo de falar, no seu modo de se comportar, de você se dirigir às pessoas, acaba sendo um estilo de vida e você tem que aprender a andar nesse estilo para você ser reconhecida como tal. O 12º é não falar para as pessoas, né, sobre a companhia e principalmente o quanto elas podem ganhar. Isso é o básico do nosso negócio. A gente tem 2 coisas importantes: fazer sessão e oferecer oportunidade. As 2 caminham juntas, porque você cresce, você desenvolve, né, e você vai estar ajudando outras pessoas, enriquecendo a vida de outras mulheres. E isso acaba sendo a coisa mais simples e mais básica que a gente tem que fazer no nosso negócio. Toda consultora ela tem como obrigação oferecer a oportunidade de carreira para as clientes. Tem algumas que elas ficam um pouco inibidas, falando, não, ela é uma cliente tão boa, ela compra tão bem de mim, se eu oferecer a oportunidade para ela, vai que ela aceita, eu vou perder a minha cliente. Às vezes é melhor você perder uma cliente e você ganhar uma consultora do que você ficar só com uma cliente que vai fazer compras esporádicas a cada 3, 4 meses com você, né? E o pior nem é isso. O pior é quando você não oferece a oportunidade para essa sua cliente e ela acaba encontrando uma outra consultora e essa consultora oferece para ela. E ela pergunta, mas a sua consultora nunca te ofereceu a oportunidade? Não falou que você podia também ser uma consultora da Mary Kay? Não, nunca me falou. Você já abriu o precedente para essa outra consultora oferecer a oportunidade e cadastrar a sua cliente, né? E isso aconteceu comigo, né? Eu conheci Mary Kay, eu fui na casa de uma consultora, eu fiz sessão com ela, comprei os produtos e ela não me ofereceu a oportunidade. Acabou que eu entrei na carreira Mary Kay como consultora porque eu fui atrás de Mary Kay. Eu fui saber como se tornava uma consultora. Hoje em dia eu podia ser uma consultora dela e a pessoa não falou nada, entendeu? Então esse é o risco que a gente corre. Se você não fala para a sua cliente, você está abrindo um precedente para que uma outra consultora fale e você, além de perder uma cliente, você acaba perdendo uma futura consultora, tá? 13º, não comparecer aos eventos da companhia.
Uma ovelha desgarrada do seu rebanho não termina bem, então uma consultora ou uma diretora alheia à sua empresa também não. Lá nos eventos, o que acontece? A gente faz novas amizades, novos relacionamentos, a gente troca experiência, a gente ouve visões diferentes sobre o mesmo assunto, né? Às vezes uma dica, um parênteses que uma diretora ou uma outra consultora faça, você fala assim, nossa, como é que eu não pensei nisso? E às vezes é uma dica que vai fazer alavancar o seu negócio. Então, isso é extremamente importante. Não percam a oportunidade, tá? E principalmente, se você tem um evento próximo a você, que você não precisa nem se deslocar na sua cidade, vocês estão perdendo a oportunidade de aprender e perdendo a oportunidade de crescer. A gente marca reuniões e as pessoas não aparecem. Eu vou estar aqui sempre. Eu vou fazer reunião para uma, eu vou fazer reunião para duas, eu vou fazer reunião para 10. Vou fazer reunião para 100, vou fazer um guest para 500, para 1000 pessoas. Não me importa. Eu vou estar aqui. Agora, se as pessoas não comparecem, não sou eu que estou perdendo. As outras pessoas estão perdendo de trocarem opiniões, porque eu vou estar trocando opinião com aquela que veio. Então, a que veio e eu, nós duas vamos estar ganhando. As que não vieram, que elas vão estar perdendo. E a gente sempre tem que trocar, tá? Trocar ideia, trocar opinião, trocar dúvida, tudo isso. Você vai, Flora, você vai viver no Guest dia 9. Dia 9 nós vamos trocar muitas ideias, muitas opiniões, muito tudo. Isso que é importante, entendeu? É aquela história. Se eu tenho um presente e a outra pessoa tem um presente, a gente vem junto e a gente troca os presentes, eu vou embora com o presente que a pessoa me deu e a pessoa vai embora com o presente que eu dou para ela. Agora, se eu venho com uma ideia e a pessoa vem com uma ideia e a gente troca a ideia, eu vou embora com duas ideias e ela vai embora com duas ideias. É assim que funciona, tá? E é isso que a gente tem que aprender a fazer, é não perder as oportunidades. E eu falo isso com dor no coração, de ver que as pessoas perdem oportunidades. Porque às vezes você marca reunião, às vezes você se desloca de um lugar para estar atendendo aquelas pessoas e aquelas pessoas simplesmente não aparecem e nem te dão uma satisfação de por que não apareceram, né? E eu fico chateada, não por mim, de eu não ter passado, de eu ter perdido meu tempo ali. Eu fico chateada pelo fato dela estar se sabotando, tá? Então é isso que a gente tem que parar para pensar. Você falou assim, ai, lá vou eu nesse guest de novo. Vai de novo, porque se você não for, pode ser que quando você volte para casa, uma amiga tua te contando o que aconteceu, você fala assim, nossa, perdi isso. Perdeu e não vai voltar mais, porque essas são oportunidades únicas. E aquela coisa, né, a coisinha mercenária. Pensa, se a sua diretora tivesse te oferecido R$ 200 para você ir, você iria? Então, será que é o que? É só o que vai te dar retorno financeiro que está valendo a pena? Ou também o que vai te trazer o retorno mesmo, né? Mental, para o teu negócio, para o seu desenvolvimento, é também o que vale a pena. 14º, não respeitar a sua diretora. Isso aqui também é um erro. Respeito é diferente de amor, de companheirismo, de amizade. Você pode não gostar da sua diretora, você pode não aceitar as ideias todas que ela tem. Só que você tem que aprender a respeitar a sua diretora. Ela já tem mais tempo de carreira do que você, ela já conhece mais da empresa do que você. Então você tem que pelo menos ouvir o que ela tem para dizer. Bater boca, discutir com diretora, isso não leva ninguém a lugar nenhum, tá? Mas respeito é o fundamental. E principalmente pelo fato dela saber mais, não adianta você ficar de birra com ela, falando que você não vai nas reuniões de unidade dela, que você não quer saber o que ela tem para ouvir, porque provavelmente quem tem a perder é você, tá?
Então, quero que vocês também façam uma reflexão relacionada à diretora de vocês. As diretoras sempre estão disponíveis para poder ajudar, fazer vocês crescerem, porque esse é o nosso objetivo. A gente, na Mary Kay, quando a gente divide a oportunidade, a gente divide para fazer com que vocês cresçam, né? Só que chega uma hora em que não tem condições físicas, né, e nem psicológicas da gente sentar e ligar para todas as nossas consultoras todos os dias, ou pelo menos de 3 em 3 dias. Ao passo que se vocês entram em contato com as diretoras de vocês, fica mais fácil de manter esse relacionamento, né? A diretora, ela liga, aí ela liga, a pessoa não responde, a pessoa não retorna, a pessoa não dá uma satisfação. E aí? Né? Onde é que ficou o respeito, né, nesse tempo todo? Então, há quanto tempo você não se aconselha com a sua diretora? Há quanto tempo você não fala sobre o teu negócio com a sua diretora? Há quanto tempo você não retorna as ligações? Os e-mails que ela responde? E-mail, pelo amor de Deus, escreve assim, ok, e envia de volta. Escreve, recebido, envia de volta. Você não precisa escrever um texto falando, oi querido, recebi seu e-mail, que legal essa notícia que você está me dando. Não! Ela só quer saber se você recebeu, se você está ciente daquilo. Tem gente que nem responder, responde. Visualiza o negócio, não fala nada. Aí você não sabe se não chegou na caixa de e-mail dela, se o e-mail extraviou, ou se ela viu, ou se ela não entendeu. E não tem jeito, né? O telefone e a internet da gente não pode funcionar só quando é do nosso interesse pessoal. A gente trabalha, de certa forma, né, com esses serviços de informação. Então a gente precisa parar de ficar alheio a isso. A gente precisa entrar em um acordo. Não é sair para tomar um suco, um lanche, comer uma pizza com a sua diretora todo final de semana, mas é tentar manter um contato mínimo com ela, né? Pelo menos a cada 4, a cada 5 dias, para vocês terem uma relação, ok? E o 15º, penúltimo, não ensinar às suas consultoras o que você aprendeu. Isso aqui é o fim, porque você aprende, você acaba sendo egoísta, porque você fala assim, eu passei por tudo isso sozinha, deixa ela passar, porque assim ela vai aprender também. Gente, pelo amor de Deus, a gente quando é adolescente, que a gente fala isso muito para pai e mãe, né? Não me fala isso. Deixa eu cair sozinha para eu aprender a levantar. Só que o que acontece? O pai, a mãe, a diretora, no caso você já passou por isso. Então, por que você vai esperar essa pessoa repetir o erro, ficar patinando, 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 até ela conseguir levantar e andar sozinha? Você tem que ensinar tudo que você aprende, porque assim você vai fazer o seu negócio caminhar de maneira mais redondinha, mais uniforme, né? Você tem que ter na tua iniciada a consultora que você, a diretora, a iniciadora que você gostaria de ter, né? Porque essa é a visão que ela vai ter também. Então é uma análise de consciência que você tem que fazer. Você fala assim, poxa, será que eu estou agindo com a minha iniciada da maneira que eu gostaria que tivessem agido comigo? É usar a regra de ouro aqui, é fazer aos outros o que você gostaria que fizessem a você, né? Então, ensine, tire um tempo para conversar com ela, tire as dúvidas, porque isso tudo você teve no início da sua carreira. E alguém te ajudou, alguém te ensinou. Então, nada mais justo do que você ensinar tudo aquilo que você aprendeu. Você vai ter uma unidade, que o nome é esse, né? Todo mundo unido em prol de um objetivo comum, do que um monte de gente andando perdida de um lado para o outro, fazendo um monte de coisa em desacordo, né? Então a gente tem que usar. E o último de tudo, do maior erro, é não amar o que faz. A gente, quando a gente não tem amor pelo que a gente faz, quando a gente não tem amor pelo que a gente trabalha, a gente não consegue desenvolver com excelência. A gente faz de qualquer jeito, a gente faz logo para acabar logo, porque aquilo acaba sendo uma súplica, um sofrimento. Então, tudo que a gente coloca amor fica mais fácil, fica mais leve, fica mais simples e a gente consegue desenvolver
da melhor maneira possível. A gente não vê o tempo passar, a gente se diverte, a gente troca a palavra trabalho por diversão, então tudo fica muito, muito, muito mais leve. A gente tem que escolher certo o que a gente quer e o que a gente não quer da vida. Eu também amo Mary Kay fora. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. A gente passa por dias, foi aquilo que a gente estava falando, a gente tem ciclos, então às vezes a gente acorda um pouco mais triste, mas dá uma respirada, joga uma água no rosto, canta uma música, faz uma oração, que melhora. O fato é que melhora. A gente não vai viver nesse ciclo de negatividade o tempo todo, né? A gente tem que aprender a lidar com as situações adversas e principalmente colocar amor. Se você está fazendo aquilo e você acha que aquilo ali já não está bom, você já não está tendo a mesma dedicação que você tinha antes, então reflete, porque alguma coisa está acontecendo, alguma coisa acabou se perdendo no caminho, tá? Então agora a gente vai terminar, né, com vocês fazendo uma reflexão e um exame de consciência ao longo de todos esses erros que a gente falou e ver se você está cometendo algum deles, né? Para saber o que você pode mudar, para você retomar o caminho do sucesso e fazer com que o seu negócio cresça, com que o seu negócio desenvolva e que você possa conquistar tudo que você sempre sonhou dentro de Mary Kay. E a gente vai terminar com uma frase da senhora Mary Kay que diz: não há maior obstáculo no caminho do sucesso na vida do que confiar em algo que vai acontecer, ao invés de ir à luta e fazer com que o algo aconteça. Certo, meninas? Então, esse foi o nosso treinamento de hoje. Eu espero. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tudo certinho? Ó, então a gente termina aqui com esse, tá? Vou agradecer a presença de todas as pessoas que estiveram na sala hoje. Para Ana Luísa, para Bruna, para Cíntia, para Flora, para Gabriela, para Jane, para Karen, para Kelly, para Luciana, para Lívia, para Michele e para Nayara. Meninas, muito, muito obrigada. Nayara a Nayara é a mais novinha? Que entrou agora? Sim! Então, bem-vinda, Nayara. Só está descobrindo o nosso mundo rosa agora. Espero que você realmente conquiste todos os seus objetivos com a Mary Kay. Tua mãe é maravilhosa, cola nela que vai dar tudo certo, ok? Então, meninas, é isso. Toda quarta-feira a gente está aqui, 9 horas da noite. Então, é só vocês logarem que eu estarei presente com algum assunto diferente para a gente poder conversar, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, não relacionada só ao treinamento de hoje, mas que vocês tiverem ao longo do tempo, vocês também podem ir falando que a gente vai conversando, tá? A única diferença de treinamento online para reunião de unidade é que eu fico falando sem parar. Na reunião de unidade a gente vai interrompendo e vai trocando ideia. Mas aqui vocês vão digitando aí que a gente vai conversando junto, tá bom? Beijo grande. Até quarta-feira que vem, tá? Beijos.